Bom, vamos hoje vamos continuar a nossa palestra e hoje a gente vai começar compreendendo a relação entre aquilo que a palavra de Deus chama novo pacto, nova aliança, e a relação dela com o concerto eterno, o pacto eterno. Bom, vamos então orar e vamos abrir a Bíblia. Oramos. Oramos. Nosso Pai Celestial, neste momento que nós vamos abrir a Tua Palavra, estudar ela, nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha conosco, a Tua presença possa dirigir, conduzir, levar as nossas mentes e os nossos corações para que Tua Palavra seja compreendida e Cristo seja contemplado e glorificado. Em nome de Jesus pedimos amém. Bom, vamos por favor abrir a palavra em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, número 31. Jeremias 31, verso 31. A palavra de Deus fala assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais. A gente vai falar deste concerto que aconteceu no Sinai amanhã. Mas hoje a gente quer se enfocar naquilo que é falado como concerto novo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E olha, vamos ver agora as mesmas promessas que a gente já leu no livro de Hebreus. As mesmas 3 promessas. Número 1. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Primeira coisa, uma escritura, uma gravadura, uma transformação da mente e o coração, da vida interior do ser humano. Número 2, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Segunda promessa, a gente já falou disso. Uma verdadeira comunhão, onde nossa vida fica unida a Deus por meio de Cristo, tendo nós acesso total à plenitude de poder divino. Terceira promessa, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Perdão total e completo. Estas promessas são as promessas, segundo a Bíblia aqui, segundo o texto de Jeremias, estas promessas aqui são as promessas de que aliança? De que concerto? É chamado aqui no verso 31, concerto novo. E agora a gente vai passar a página aqui, e agora vamos contemplar o texto do Jeremias 32, e vamos começar lendo o verso 38. No mesmo próximo capítulo, só é questão de virar a página. No mesmo livro, no próximo capítulo, Jeremias 32, verso 38, o texto fala assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pergunta: que promessa é essa das promessas já nombradas, já mencionadas, já pronunciadas no capítulo anterior? É a promessa número 2. E olha aqui, verso 39. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Olha, que promessa é essa? Um coração e um caminho para que o povo possa obedecer, possa temer a seu Deus. Que promessa é essa? A número 1. E agora, muita atenção aqui. Vamos ver agora como essas promessas agora são chamadas neste capítulo aqui. Ele fala, verso número 40. E farei com eles um concerto que? Concerto que? Olha, concerto eterno. Mas então, essas promessas aqui constituem o concerto novo, ou elas constituem o concerto eterno? Qual dos dois? Dos dois. É? Dos dois. Falei correto? Qual dos dois? É concerto novo ou é concerto eterno? Qual dos dois? É novo e é eterno. É a mesma coisa. Agora vamos ver a mesma coisa. A gente fala no espanhol. Olha, a gente fala no espanhol. La intercambiabilidad de términos. Um alívio falar espanhol. Um alívio. Olha. Então, no português seria essa, como fala? Intercambiabilidade? Tem essa palavra? Um por outro, uma troca de término. Eles são usados de maneira intercambiável, se vocês têm essa palavra, Bom, então, vamos ver agora a mesma coisa no livro de Hebreus. Livro de Hebreus.
capítulo número 9, e vamos agora ver verso 13 até verso 15. Capítulo número 9, verso 13 até verso 15. A palavra de Deus fala assim: porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha aqui, o que acontece com o sangue de Cristo? O sangue de Cristo, ela limpa as nossas consciências. E para que as nossas consciências são limpadas pelo sangue de Cristo? Para quê? Para elas ser habilitadas para o serviço a Deus vivo. Lembra isso? O sangue de Cristo habilita pela purificação das consciências para nos servir a Deus. Agora, olha o que é falado sobre o sangue de Cristo no verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Olha aqui, a palavra testamento que é usada aqui no verso 15 é a mesma palavra que concerto. Só que no hebraico é a palavra berit. E a tradução grega da palavra berit no Novo Testamento é a palavra diátheke. É a mesma palavra diátheke que é usada e traduzida como concerto, como aliança, como pacto. É a mesma palavra. Agora aqui então fala: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, olha aqui, é uma promessa de herança eterna. Mas a promessa chega para aqueles que recebem ela pelo sangue de Cristo, que é mediador de um novo testamento. O que faz esse sangue de Cristo? O que faz? O sangue de Cristo limpa a consciência para nos habilitar para o serviço ao Deus. Então, vamos agora ver Hebreus capítulo número 13. Verso 20 e 21. A palavra de Deus fala assim: ora, o Deus de paz, olha aqui, que pelo sangue do concerto eterno, olha aqui, vai falar sobre o sangue do concerto eterno. Lembre o que o sangue de Cristo faz com as nossas consciências e a sua finalidade, o serviço a Deus vivo. Agora, olha o que o sangue do concerto eterno faz. Pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus.
ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Então, olha aqui, o sangue de Cristo, que é chamada o sangue do novo pacto, no capítulo 9, ela nos purifica a consciência para o serviço a Deus. E agora o sangue do pacto eterno faz nos aperfeiçoados, nos habilitados para fazer aquilo que é agradável perante Deus. É a mesma coisa, sangue que nos habilita para o serviço, sangue que nos habilita para fazer aquilo que é agradável a Deus. É a mesma coisa, mas aqui é falado como sangue do Novo Testamento, do Novo Concerto, e aqui Hebreus 13 é chamada como o sangue do concerto eterno. É a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Por quê? Porque o concerto novo e o concerto eterno é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se o concerto novo e o concerto eterno são uma e a mesma coisa, então como a gente pode compreender aquilo que nós estávamos falando ontem como aquele pacto, aquela promessa que Deus fez com Abraão? Como a gente pode compreender isso aí? Vamos então ver agora o livro de Gálatas. A carta. Você tem a palavra epístola? Tem a palavra epístola em português? É, epístola. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo número 3. Vocês lembram o tema do apóstolo Paulo no Gálatas 3, verso 6, até Gálatas 3, verso 14? Lembram o tema da fala do apóstolo Paulo? Ele está falando de quê? De justificação pela fé. Como a gente conhece isso? Como a gente sabe? É muito fácil. Você lê verso número 6, fala que ele criou em Deus e foi-lhe contado por justiça. No verso número 8, fala que a Escritura, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Também agora, verso número 11 fala: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, é claro que ele está falando sobre justificação pela fé, é muito claro. Até o verso 14 está falando sobre justificação pela fé, pegando a experiência do patriarca Abraão. E agora, no verso 15, ele vai fazer um recurso. Tem a palavra recurso no português? Ele vai usar um recurso da língua humana para ilustrar aquela fala sobre a justificação pela fé. E ele fala assim no verso 15: irmãos, como homem falo. O que significa como homem falo? Eu vou dar uma ilustração que eu vou pegar aqui da língua humana, do mundo comum, do mundo. Eu vou falar por meio de uma ilustração para que vocês possam compreender a minha fala sobre justificação pela fé. E quando ele vai fazer essa ilustração, ele tira o que metáfora do mundo secular? O que metáfora? Ele fala: se o testamento, palavra diátheke, palavra concerto, palavra pacto. Então, falando sobre justificação, ele
pega a metáfora de um testamento, de um pacto. Mas ele fala de um pacto que? Ele fala assim: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Olha que interessante. Por que ele pega uma ilustração de um testamento ou pacto que está sendo confirmado? Por que confirmado? Olha, muito simples. Porque a primeira vez que Deus fez pacto, a mesma coisa, Deus deu a promessa para Abraão. Lembra que pacto e promessa são a mesma coisa. No contexto de Gálatas 3 e Atos 3. Aquele pacto que Deus fez com Abraão foi feito quando Deus deu para ele a promessa: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então agora, testamento, pacto e promessa é a mesma coisa. Então, a primeira vez que Deus deu a promessa para Abraão, onde foi? Gênesis 12. Primeira vez que Deus falou para Abraão e deu a promessa para ele. Gênesis 12. Deus prometeu 3 coisas, basicamente. Número 1, Deus prometeu uma terra para Abraão. Que terra prometeu para Abraão? Um pedaço de terra no Meio Oriente. O que prometeu Deus para Abraão? Olha, deixe aqui o seu marcador de Bíblia aqui, no Gálatas 3, e abra sua Bíblia rapidinho, no capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos, verso 13. Que Deus prometeu para Abraão? Capítulo 4, verso 13. Quando Deus prometeu uma terra para Abraão, de que Deus estava falando? Olha aqui. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O que prometeu Deus quando falou de uma terra? Prometeu o mundo como herança. Para quem? Para Abraão. Olha aqui, mas agora vamos compreender uma coisa. Então, Deus deu uma promessa para Abraão. Número 1, uma terra. Número 2, descendência, semente. Número 3, Deus prometeu abençoar todas as nações da terra em ele. Gênesis 12, versos 1 até verso 3. Mas os anos passaram, passava o tempo, e Abraão não recebia o cumprimento da promessa. E agora vem Gênesis 15, e Deus fala para Abraão no primeiro verso: Abraão, eu sou teu escudo. Tem a palavra escudo? Eu sou teu escudo. Em outras palavras, eu vou te proteger. E o seu galardão será muito grande. E Abraão falou: bom, Deus, o que você vai me dar? Eu estou sem filhos. Eu não tenho descendência. O que você vai me dar? E Deus falou: Abraão, venha aqui afora. Você pode contar as estrelas. Assim será tua descendência. E Abraão acreditou, e lhe foi contado por justiça. O que aconteceu? Deus falou para Abraão: Abraão, divide
separa umas peças de animais e eu vou passar no meio delas. Por quê? Quando alguém passava no meio de umas peças animais, a mensagem era: se eu não cumpro a minha promessa, se eu não cumpro o meu pacto, eu ficarei como essas peças animais aqui. Deus estava falando: Abraão, você pode acreditar, porque eu primeiro deixaria de ser, se eu não cumpro a minha promessa. Então, no Gênesis 15, que é aquilo que o apóstolo Paulo está interpretando em Gálatas 3, Gênesis 15, o que é em relação com Gênesis 12? O que é? É a confirmação de quê? De um pacto, é a confirmação da promessa. Mas quando Deus confirma a promessa, no Gênesis 15, verso 18, escute a promessa de Deus falando para Abraão. Deixe o seu marcador aqui no Gálatas 3, vamos para Gênesis 15. Gênesis 15, verso número 18. E aqui nós temos o resumo do dia. O resumo do dia. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente, tenho dado esta terra. Vamos agora ver como o apóstolo Paulo interpreta esta promessa do Senhor para Abraão. Como ela é interpretada por o apóstolo Paulo? Como ela é interpretada? Gálatas 3, verso número 15. Irmãos, como homem falo, se o pacto, se o concerto, se o testamento de um homem for confirmado, temos um pacto sendo confirmado no Gênesis 15, sim ou não? Sim. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Então, olha aqui, muito importante. Olha aqui esta pergunta, por favor. No Gênesis 15, nós temos um concerto sendo confirmado? Temos um concerto sendo confirmado. Mas segundo o apóstolo Paulo, um concerto confirmado, ninguém o anula. Ninguém o acrescenta. Então, se o concerto do Gênesis 15 é um concerto confirmado, alguém pode anulá-lo, alguém pode mudá-lo. Então, se ninguém pode anulá-lo, ninguém pode modificá-lo, então esse concerto vem ser que coisa? Um concerto que? Eterno, porque ninguém pode mudá-lo. Mas esse concerto eterno é em realidade uma promessa de Deus para Abraão. Olha aqui, verso número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Pergunta: por que ele explica o concerto falando sobre promessa? Por quê? Porque é a mesma coisa. Promessa e concerto é a mesma coisa. Então ele fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E agora, veja aqui, por favor. Não diz
e as posteridades, as sementes, as descendências, não como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade. Que verso é esse aí? Gênesis 15, 18. E a tua posteridade, que é Cristo. Olha aqui, o que coisa maravilhosa. Então, quando Deus falou para o patriarca Abraão, quando ele falou para Abraão, Abraão, a tua posteridade eu tenho dado esta terra. O que Deus estava falando na realidade? Deus estava falando, a Cristo darei, a Cristo tem dado esta terra. Cristo estava sendo assinalado como o verdadeiro herdeiro da herança eterna. Cristo estava sendo assinalado, sendo Cristo a posteridade de Abraão, Cristo estava sendo assinalado como o verdadeiro herdeiro da promessa da terra. E agora, olha aqui. Se este, então, é o concerto eterno, que na realidade está colocando a terra inteira, o mundo inteiro nas mãos de Cristo, o que pacto é este que põe nas mãos de Cristo a terra inteira? O que pacto é? Vamos agora ver o que pacto é este então, que está sendo feito com a posteridade de Abraão para colocar nas mãos da posteridade de Abraão, que é Cristo, a terra inteira, o mundo inteiro. Que pacto é esse? Olha aqui. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, olha aqui que maravilha, haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprirá Cristo quando sobre a cruz soltara o brado: está consumado, dirigirá-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Oh, que maravilha! Oh, que coisa maravilhosa! Ellen White fala, no mesmo momento que houve pecado, nesse mesmo instante, o mundo teve um Salvador. Olha aqui. Aquilo foi desejado de todas as nações. O último capítulo. Agora vamos ler aqui, cuidado de Deus. Cristo não estava só ao realizar seu grande sacrifício. Era que coisa? O grande sacrifício era o cumprimento do concerto feito entre ele e seu Pai, antes que se estendessem os fundamentos do mundo. Com mãos unidas,
associaram-se num solene pacto pelo qual Cristo se tornaria fiador da humanidade, caso fosse ela vencida pelo engano de Satanás. Olha aqui. A salvação da humanidade sempre fora objeto de consideração nos concílios do céu. O concerto de misericórdia fora feito antes da fundação do mundo. Existiu por toda a eternidade e é chamado o concerto que? Eterno. Quem fez esse concerto eterno aí? O Pai e o Filho. Eles uniram as mãos neste solene compromisso de que Cristo seria fiador, ele seria garante da raça humana toda. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento em que não fosse o deleite, olha aqui, o deleite da mente eterna manifestar sua graça à humanidade. Desde antes da fundação do mundo, Cristo é fiador, Cristo é garante, Cristo tem a promessa do mundo inteiro feita por o Pai Celestial. Ele é o verdadeiro herdeiro do mundo inteiro. No caso, a humanidade fosse vencida por Satanás. Para quê, gente? Para quê? Por rebelião e apostasia, o homem perdeu o favor de Deus. Não os seus direitos. Olha que maravilha. Pois ele só teria valor se fosse revestido do amado Filho de Deus. Este ponto precisa ser compreendido. Ele perdeu o homem perdeu os privilégios que Deus, em sua misericórdia, lhe concedera como dom gratuito, como tesouro em custódia, a ser usado para promover sua causa e sua glória, e para favorecer os seres criados por ele. Olha aqui agora. No mesmo momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus, nesse próprio instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus o havia favorecido. Esta foi a posição da raça humana depois que o homem se divorciou de Deus pela transgressão. Qual situação? Então ele não tinha mais direito a uma inspiração de ar, a um raio da luz do sol, ou a uma partícula de alimento. Alguém poderia viver sem inspiração do ar, sem partícula de alimento, sem um raio da luz do sol? Alguém poderia viver? Então o homem, quando ele se divorciou de Deus pela transgressão, ele ficou totalmente indigno de quê? De continuar com sua vida.
E agora leia aqui. E a razão de um homem não ter sido destruído era que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho amado para que sofresse a penalidade da transgressão dele. Desde quando? Desde o mesmo Éden. Cristo se prontificou a tornar-se o penhor e substituto do homem, para que este, por meio da graça sem igual, tivesse que coisa? Outra prova, uma segunda oportunidade. Olha, quantos de vocês vivem agora aqui? Todos. Todo mundo vive pela segunda oportunidade por meio da graça. Quando Jesus, ele se apressurou a se tornar o substituto, o penhor do homem. De quantos homens? Da raça completa. E visto que o homem desfruta as bênçãos de Deus na dádiva da luz do sol e na dádiva do alimento e também a dádiva do quê? Do ar. Deve haver, olha aqui, deve haver da parte do homem um respeito diante de Deus, em grato reconhecimento de que todas as coisas provêm dele. Você comeu hoje? Você abraçou alguém? Você respirou hoje? Você caminhou hoje? Você abriu os seus olhos? Você fez todas essas coisas porque Cristo se tornou o garante, o fiador da toda a raça humana. Tão pronto, tão rápido, ao mesmo instante em que teve pecado. Jesus Cristo é a razão de cada alimento, de cada inspiração do ar que você experimenta. E olha aqui, esta última citação. Mesmo esta vida terrestre, devemos a que coisa? Devemos esta vida terrestre que a gente tem agora. Devemos a quem? Devemos a morte de Cristo. Por quê? Olha aqui. O pão que comemos, comeu pão hoje? Comeu cuscuz? Gostou? Gostei. Cuscuz, comeu hoje? Comeu hoje abóbora? Comeu? Comeu. Comeu arroz com feijão? Comeu? Olha aqui. O pão que comemos é o preço de seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com seu derramado sangue. A mesma água, comprado a preço do sangue do Filho eterno de Deus, a mesma água. Nunca alguém, olha aqui que coisa maravilhosa, nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário,
que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. Agora você compreende por que a gente participa aqui do pão e do suco? Por que a gente participa da comida para lembrar o sacrifício de Cristo? Porque a comida toda que a gente experimenta, a comida toda que a gente come, a água toda que a gente bebe, foi comprada pela cruz de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada, olha aqui, estampada em cada pão. Reflete-se, a cruz do Calvário reflete-se em toda fonte de água. Tudo isso ensinou Cristo ao indicar os emblemas de seu grande sacrifício. A luz irradiada daquele serviço de comunhão no cenáculo torna sagradas as provisões de nossa vida diária. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor, e cada refeição um sacramento. Não, isso aqui é incrível, é maravilhoso. Eu sou alimentado graças à cruz de Cristo. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que eles comem o pão. Não esse pão aqui, eles comem o pão. Eles comem tudo o que eles comem graças ao derramado sangue de Cristo. O sangue de Cristo, meus irmãos, o sangue de Cristo é a razão da sua existência e de cada coisa que você é capaz de fazer, de comer, de beber aqui na terra. O sangue de Cristo é a vida do mundo inteiro. Para que toda pessoa que vive na terra já não mais viva para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por ele. A minha vida é possível graças a Cristo e sua cruz. A cruz de Cristo é a vida de todo mundo. A cruz de Cristo é minha vida presente e sua vida presente. Para quê? Para que você possa confiar e acreditar que se você hoje está com vida, se você hoje está vivo, todas as promessas de Deus vão se cumprir para aquele que acredita na palavra do Deus vivo. Você está vivo hoje é porque Cristo cumpre sua palavra. Você está vivo hoje é porque Cristo tem cumprido tudo o que Ele prometeu e recebeu de seu Pai. Você está vivo hoje, você pode acreditar que Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida e a minha. Ele é fiel. Ainda quando nós somos infiéis, Ele sempre permanece fiel. Essa é a sua natureza. E por isso, nós vivemos até agora. Quando eu aprendi isso, meus irmãos, eu falei para Deus: Deus, agora eu somente quero ser salvo para
para uma só coisa: para te agradecer por toda a eternidade. Você já não mais quer ser salvo para fugir da ira de Deus, para fugir do mundo. Não! Você só quer agradecer essa maravilhosa obra feita pelo Filho de Deus. Que toda a eternidade seja a nossa oportunidade de agradecer o que Jesus tem já feito por todos nós. Você quer agradecer a Jesus? Você quer agradecer a nosso maravilhoso Deus? Vamos orar. Eu vou fazer esta oração aqui em espanhol, porque eu não quero cometer erro algum. Eu vou falar devagar, para que todo mundo possa compreender e todo mundo possa fazer esta oração também com entendimento. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo seas por toda la eternidad, Señor. Danos la oportunidad de verte cara a cara, Señor, de ver tu rostro para decirte gracias por todo lo que hiciste por mí. Regálanos la dicha, el honor, el privilegio de besar tus pies y agradecerte por la vida, Señor. Danos el privilegio de doblar rodillas, Joelios, rodillas delante de ti por toda la eternidad. Porque eres bueno, eres santo, eres amoroso y nosotros queremos amarte y bendecirte por la eternidad. Y queremos hacerlo en el nombre santo, precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.